E aí pensar no material, né, que já tivesse adequado a própria material de explicação sobre a resolução número 8 de 2012 e que já tivesse de acordo com a própria proposta da resolução número 8 de 2012. E fosse um pontapé, né, Kátia, para que a gente pensasse em outros materiais didáticos, né, como uma manifestação concreta dessas discussões que a gente está promovendo nessas audiências. Uma outra ideia que também está a pleno vapor é de elaboração de um dossiê, né? Então, com os resultados das audiências, com as falas, com as transcrições que a gente está encaminhando, né? A gente produzir um material, um dossiê, para que a gente possa depois divulgar isso, né, para a mídia, para que a gente possa usar nas conversas que a gente vai fazer com o poder público para tentar resolver os problemas. E a gente tem várias outras ideias que estão surgindo nessas audiências. E aí, ano que vem, a nossa ideia é a gente tentar sistematizar tudo que foi dito aqui, tudo que está sendo dito aqui, e que a gente dê continuidade, talvez buscando um caminho interinstitucional, né, de conversa com as instituições que são responsáveis por, de fato, resolver as questões. Então, aí, sair do plano, a gente iniciou um plano de discussão teórica, né, Kátia? Inclusive, a Kátia colaborou no Defensorandos de 2014, né, teve uma fala nos Defensorandos. A gente saiu do plano teórico de discussão, a gente foi para um plano mais prático de debate com a sociedade, né, é isso que a gente está fazendo agora, e depois a gente parte para algo mais concreto ainda, que é discussão com as instituições responsáveis e aí tentativa de resolver mesmo, de fato, os problemas. Passar para a Kátia para ela explicar um pouco melhor. Só registrar também que essa cartilha está contando com a colaboração do Elson e do Luiz. Né? O Elson e o Luiz são professores quilombolas. O Elson, eu vou só fazer a menção aqui da qualificação deles. O Elson, inclusive, se quiserem colaborar, né, Kátia? Ele é ex-bolsista do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford, professor, pedagogo, mestre em Educação, História, Política e Sociedade e é o atual presidente da Associação do Quilombo de Ivaporanduva. E também, né, Elson, recentemente eleito delegado na pré-conferência regional do Vale do Ribeira. Então, ele agora está vinculado à Defensoria Pública, né, como delegado representante da Regional Vale do Ribeira. Então, as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, não só quilombolas, né, mas tradicionais e a população em geral do Vale do Ribeira, se quiserem dialogar com a Defensoria Pública, um dos canais agora é o Elson como delegado regional. O Luiz Marcos também colaborou nessa cartilha, né? Ele é professor de ensino fundamental e ensino médio da Escola Estadual Chules, Maria Chules Princesa, é pedagogo, líder comunitário, educador do Quilombo de São Pedro, onde nasceu, reside e dá aula de capoeira. Então fiquem à vontade, pessoal. Bom dia a todos. Estou bastante feliz e acho que a gente cumpriu aqui mais uma etapa importante nessa luta. Eu vou falar rapidamente quem eu sou, o Chico falou da minha vida acadêmica, mas só para vocês entenderem porque da minha luta, né? Sou do Vale do Ribeira, sou de Cajati. E há 20 anos atrás, algumas pessoas já ouviram essa história, mas eu acho que é importante contar, né? Quem ouviu, eu peço desculpas, Celi, Ângela, e vão ouvir a mesma história, Kojak um pouco. E depois eu quero falar da importância de você estar aqui, do meu ponto de vista, Kojak do coordenador Enéas, mas eu falo isso daqui a pouquinho. Eu sou daqui do Vale do Ribeira, e há 20 anos, quando eu saí daqui, porque meu desejo era estudar, e em Cajati não tinha possibilidades para eu estudar, né? Na época tinha só uma faculdade em registro, não tinha Unesp, enfim. E eu queria construir um projeto de estudo para a minha vida, e não queria me casar cedo, me engravidar cedo, como era há 20 anos atrás, e ainda de alguma maneira é ainda hoje aqui no Vale do Ribeira, sobretudo das mulheres não darem continuidade a uma vida profissional. E eu saí daqui do Vale do Ribeira e não contava para ninguém que eu era daqui. Eu morria de vergonha de ser daqui. Quando as pessoas me perguntavam, eu falava, eu sou de registro. Naquela época não se ligava muito registro a Vale do Ribeira. E não entendia muito por que eu tinha vergonha, né? E quando eu fui estudar numa outra escola, lá em São Carlos, as pessoas me perguntavam, continuavam falando a mesma coisa, e aí eu comecei a entender que eu não falava que eu era do Vale do Ribeira porque eu não queria
me olhassem e me vissem representando um lugar pobre, que só tem pobreza, que tem prostituição na BR-116, que tem desemprego, que é o Vale do Jequitinhonha em São Paulo, e não sei, né, o Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais em São Paulo, enfim. Durante a minha vida escolar aqui no Vale do Ribeira, eu nunca tive a oportunidade de estudar qualquer coisa relacionada ao Vale do Ribeira. Então, por exemplo, para ir para a escola, todo dia eu passava por uma ponte, mas eu nunca tinha entendido, enquanto eu vivia aqui, que eu estava passando por um rio, que rio era esse, que o rio corre de uma parte mais alta do relevo para a parte mais baixa, caminhando destino ao mar. E eu fui super bem em geografia. Eu aprendi bacia hidrográfica lá em geografia, tirei boas notas, entrei em boa universidade e tal, depois mais para frente, né? Mas eu não sabia que era o maior remanescente de Mata Atlântica do Brasil, eu não sabia que ele tinha quilombola, eu não sabia que ele tinha população caiçara, enfim. Eu fui aprender isso numa sala de aula lá em São Carlos, quando um ambientalista, né, um político ambientalista, o Fábio Ferdinand, foi fazer uma palestra sobre barragens no Rio Ribeira, e ele começa a apresentação dele assim: olha, eu vou falar do Vale do Ribeira, dessa região que é a região mais rica ambientalmente do estado de São Paulo. É o maior complexo de cavernas no Brasil. É uma região muito rica culturalmente, porque tem população tradicional. Imediatamente eu virei para o menino que estava do meu lado e falei: eu sou dessa região, eu sou de Cajati, nasci em Regis, mas sou de Cajati. Isso foi verdade, eu não estou inventando essa história. Por que será que eu falei naquele momento para o menino que eu falei: eu sou desse lugar? Porque pela primeira vez eu tinha ouvido aspectos positivos da minha região, que eu nunca tinha aprendido. Eu estava numa sala de aula em São Carlos aprendendo sobre o Vale do Ribeira. E depois, mais para frente, estudando, indo fazer ciências sociais, indo fazer geografia, enfim e tal, eu entendi que uma forma de você acabar com a cultura de um povo é você negar o acesso ao conhecimento sobre essa cultura, né? E você começa a envergonhar as pessoas. E eu comecei a entender que a identidade é super importante. E a escola, do meu ponto de vista, é o que eu defendo, que é o espaço mais importante para isso. Então, assim, de onde eu estou falando? De uma pessoa daqui do Vale do Ribeira, que saiu, aí eu fui fazer mestrado, doutorado, e os temas das minhas pesquisas são relacionados ao Vale do Ribeira. No mestrado eu estudei como o ensino de geografia pode contribuir para fortalecer ou para negar completamente a identidade cultural das crianças quilombolas. E no doutorado eu vim para o meu município e queria entender se os alunos do Vale do Ribeira conhecem bem o Vale do Ribeira. De onde partiu isso? Eu trabalho em escolas em São Paulo, escolas particulares, renomadas, de excelência, e todas as escolas onde eu trabalho, todos os anos eu trago os meus alunos de 8º, de 9º e de ensino médio para diferentes lugares do Vale do Ribeira. E aí, Kojak, é minha provocação, e acho que é uma provocação para todo mundo que está envolvido em educação. Na escola, nas escolas que eu estudo, nós, professores, a coordenação, a direção, consegue ler o Vale do Ribeira e identificar muitos conteúdos geográficos que estão caindo no Enem, né? E aí eu não estou falando só da questão quilombola, a questão agora que caiu sobre feminismo também e tal, mas a gente precisa entender que a bacia hidrográfica não está no livro, ela está aqui, que a escravidão não está lá no livro, ela também está aqui. E o que eu defendo, que está posto aqui na cartilha, a gente não quer, e se a gente fizer isso, a gente está cometendo um erro imenso, é entender que a gente tem que ficar estudando o lugar do aluno por isso só. A gente tem que entender o lugar do aluno na relação entre o global e o local. Meu doutorado foi isso, eu queria entender se os meninos conseguiam relacionar a industrialização de Cajati com o mundo global, que está ali na cidade dele. Eu preciso, sempre nesta ponte, senão a gente também vai estar errando, porque a gente quer preparar todos os alunos, sejam quilombolas, indígenas, caiçaras e os outros de Cajati, da Barra do Tuva e todos os outros, para a cidadania, né? Para eles se entenderem como sujeitos sociais. Então eu tenho que trabalhar muito nessa relação. Esse vai ser o nosso desafio, é entender isso e mudar o nosso olhar. E aí isso vai ter a ver com uma coisa chamada formação de professor, que é um outro ponto que está na cartilha, com elaboração de material didático, e assim, essa formação precisa ser nesse cuidado. E antes de falar, e já encerrando minha fala, falando do processo, eu queria só falar mais uma coisa, assim, já aproveitar para eu não me esquecer. Em todos os lugares que eu estou passando pelo Vale do Ribeira, quando a gente está com
movimento muito forte para o Vale do Ribeira ser incluído nos currículos das escolas do Vale do Ribeira, porque ele é incluído, as meninas da USP, da universidade, já vieram fazer vários trabalhos de campo, aqui ele é incluído nos currículos das escolas e das universidades. Só que não basta, tem professor aqui, além deles? Vocês são, eu achei que você era aluna. E aí, se eu estiver errada, depois vocês me corrijam. Não adianta os professores terem boa vontade. Só. Todas as escolas em que eu passei estão, e várias, em Registro, em Canamé, enfim, as escolas em que está acontecendo projetos de valorização cultural, de entender o seu próprio lugar, são escolas em que tem um coordenador e um diretor que apoia, que entende. As escolas que não têm um coordenador e um diretor que não apoia, que não entende, os projetos são abortados e não acontece. Eu estou falando aqui de Cajati, de escolas que eu conheço e de outros lugares. Então, assim, cadê o Enéas? Enéas, o seu papel é fundamental. Quando eu te vi hoje aqui, eu fiquei muito feliz. E ver o Kojak também, porque vocês são peças-chave. E eu só estou entendendo muito isso porque eu estou dentro da sala de aula com o aluno e preocupada com a aprendizagem dos alunos. Tá bom? Enfim, acho que eu dei um depoimento que eu nunca dei, nenhuma audiência. Vocês desculpem que eu me antecipei, mas eu achei que era importante. E aí surge a ideia da cartilha quilombola. Por que surge isso? Bom, a gente tem o documento das diretrizes curriculares, nem sei se todos os professores têm. Esse é um documento oficial que está aqui todas as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. A partir das audiências públicas surgiu a ideia da gente começar a pensar em material didático, né? Uma coisa mais lá na frente. Uma etapa importante que a gente entendeu era que as comunidades, né, as lideranças, os professores também, mas sobretudo o documento é mais focado nas comunidades, porque a gente entende que os professores precisam estudar as diretrizes na íntegra. Então a gente elaborou esta cartilha, eu, Elson e Luiz sentamos, lemos toda a diretriz, e aí a gente começou a tentar escrever um texto mais simples, mas não menos